no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 8. Achamos? Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: vai até a região de Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, aonde ordenei uma mulher viúva que te alimente. Então Elias se levantou e foi até Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para que eu beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. E vês aqui nas minhas mãos, apanhei 2 cavacos, e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Então Elias disse: não temas, vai e faça como dissestes, mas primeiro faça dele para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque o Senhor diz assim: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela fez, segundo a palavra de Elias, assim se alimentaram ele e a sua casa muitos dias. Porque da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém? Louvado seja Deus. Amados, nós servimos a um Deus provedor, supridor, um Deus zeloso, um Deus que cuida, um Deus que nada, nenhum detalhe passa desapercebido. Um Deus presente e muito presente na nossa vida. Então vejam que nós lemos um trechinho da palavra de Deus, aonde você pode olhar o zelo de Deus e a forma que Deus usa, não é, para realizar suas obras e seus milagres. Nós podemos entender assim, que Deus resolveu, não é, 2 situações com uma só bênção. Se fosse lá no interior, falaríamos, matamos 2 coelhos com uma cajadada. Cajadada. Vocês já mataram coelho com uma paulada só, não? Já pensou matar coelho com uma paulada só? Matou 2 de uma vez, né? Isso é bom de paulada mesmo. Já matou coelho com paulada? A paulada ou Wagner, não? Cacau? Quem já matou coelho aqui, a paulada? E esse dito, então, é verdadeiro? O senhor quer um? Assim, né? O senhor é antes do coelho, antes do cajado. Mas, amados, é uma expressão, ou seja, assim, olha, com uma situação nós resolvemos 2. Uma atitude resolvemos 2 situações. Mas se você dá uma olhada aqui, Deus, olha como Ele vai trabalhar, olha como Ele vai fazer algo maravilhoso. Primeiro, Ele vai atender a palavra do seu profeta. Deus vai atender a palavra do seu profeta. Elias se levanta aqui no ministério nos tempos de Acabe. Acabe, um rei muito fraco espiritualmente, fez aliança com uma mulher, e esta mulher, ela era uma sacerdotisa, servia a outros deuses, não servia ao Deus verdadeiro, e Acabe, ele simplesmente, aquele tipo de pessoa que vai no embalo daquilo que porventura está dando certo. E mostra também
uma falta de presença, né? De ser, na verdade, assim, o homem, o comandante. Não é? Ele não tinha essa força, essa voz de comando, portanto, então, logicamente, aí Jezebel acabou tomando, não é? Domínio de toda a situação, e entrou muitas coisas erradas, entraram, então, a idolatria, e Elias, ele se revolta com aquilo e ele lança uma palavra. Olha, eu vou falar uma coisa para você, Acabe. Devido a essa maldição, devido a essa condição sua, devido a você levar o povo de Israel a tantos pecados, levar uma nação chamada por Deus para adorar a Deus nessa condição, não é, miserável espiritual, não vai mais chover sobre a face da terra. Até o dia que eu disser que a chuva vai cair novamente. E vira as costas e vai embora. Não é? Então vejam que logo depois disso, Deus chama Elias, fala, Elias, vai até a região tal assim, vai até a fonte lá do rio, para lá, fica lá, habita lá, e lá Deus começa a mandar a sustentar Elias, e Elias começa a ter uma experiência, não é, com Deus maravilhosa. Primeiro, uma atitude que Elias tomou, não é, de lançar uma palavra para que os céus se fechassem. Para que os céus, não é, simplesmente não dessem mais a chuva. É uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque vai morrer gente. Vai morrer a fauna, a flora. Não é? Vai morrer aí muitos animais. Vai começar a acontecer uma situação, não é, degradante ali naquela região. E justamente por uma situação espiritual, Elias então invoca, não é, algo assim desse nível, e Deus vai atender. Então, vai aprendendo assim, olha, você não é o profeta Elias, é a primeira coisa, não é, que vai vir no teu coração, no teu sentimento, não é, vai te dizer isso, que você não é o profeta Elias, mas eu vou dizer para você, toma cuidado com as tuas palavras. Pode vir uma seca, uma esterilidade, pode vir uma desgraça, pode vir algo muito grande, às vezes, sobre a sua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu serviço, sobre, sei lá, o meio onde você está. Por quê? Por causa de uma palavra, não é? Sem medir consequências. Sem medir as consequências. Você simplesmente fala, e fala, não é, com aquela ira, e fala muitas vezes com a... Então você precisa tomar cuidado com isso. Precisa tomar cuidado. Os pais precisam tomar cuidado com aquilo que eles falam para os filhos, não é? As mães, às vezes, aí estão estressadas porque realmente não é fácil tomar conta dos filhos, não é? Cuidar da casa, cuidar do maridão, e ainda o maridão chega reclamando que está frio, ou que está gelado, ou que está sem sal, ou que não está do gosto dele, e, não é? E que ele está cansado de comer ovo frito. Não é assim? Ah, mas quem compra a mistura, não é ele? Então ele não pode reclamar, não é isso? Às vezes o maridão vai lá, você já foi com seu marido no supermercado? Parece assim, você põe, ele tira, né? Você põe no carrinho, para que isso? Você pega lá, para que isso? Para que isso? Meu Deus, parece que o marido, ele mora em Marte. Ele não mora, né? Não é? Parece que ele não mora, não, irmã. Cadê as irmãs aqui? Cadê? Não parece que o seu marido não mora na sua casa? Não? Não, irmã. Sou profeta. Não, irmã? Aleluia. Tá vendo? Mas, irmão, é assim lá. Aqui, ó. A outra aqui, pastora Marisa, aqui, ó. Pastor. E só aquelas coisas deliciosas, né, pastor Jorge? Mas, irmãos, é assim. Não, mas tudo bem. Funciona desse jeito. Funciona desse jeito, entendeu? O homem parece que ele não entende as coisas, né? Mas para que isso? É a pergunta que mais eu ouço. E às vezes eu estou andando lá no corredor dos mercados, tudo tal, né? Pois por experiência própria, eu já não falo nada. Né? Eu já fico quieto, né? Por experiência própria. Né? E às vezes eu ouço outros casais. Né? Outros casais, e tem casal que é assim mesmo, é como a senhora e como a senhora. O marido põe no carrinho, ela tira, ela não pergunta. Ela é autoridade, o carrinho. Carrinho de mercado, mulher é autoridade. Ela manda, ela pega e tira. Isso aqui não. Isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Então, e quando você pega aquelas então, que tudo engorda, puxa vida.
Então, compra um balão de oxigênio e viva dele, porque talvez não engorda um pouquinho, porque quando você aspira o ar, aqui cresce, engordou, está engordando. Não é? Aí também é traumático, não é assim? Mas, amados, então vejam que muitas coisas na nossa vida, elas acontecem e nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. E às vezes você lança palavras de maldição. Você amaldiçoa. Vejam bem, não chover era uma maldição. Ele estava amaldiçoando a terra. Porque, irmãos, a terra, ela depende da chuva. Os animais, eles precisam da chuva. As plantas precisam da chuva. Para que elas possam crescer, florescer, dar aí os seus alimentos, sua sementeira, não é? Para o restante dos animais. É o fluxo, é a cadeia, funciona dessa forma. Se os céus retêm as águas, logicamente que a terra se torna maldita. A terra se torna maldita. Então, uma palavra dita num momento de raiva, de ira, por um profeta vai gerar. Está certo que tem o cunho espiritual, a Bíblia está nos ensinando muitas coisas, a Bíblia está mostrando com isso, não é? Que também assim, geralmente o pecado, ele traz essa maldição, ele traz essa esterilidade, ele traz toda dor, todo tipo de sofrimento é gerado pelo pecado, e a confusão começou justamente por causa do pecado. Do pecado. Mas as consequências, então assim, toma cuidado com as tuas palavras. Toma cuidado com as tuas palavras. Falou, entendeu? Não deixa o sol se pôr sobre essa situação. Já vai ao Senhor, está quebrado isso daí. Isso aí que eu disse é sem valor. Falei sem pensar, falei às vezes até por falar, mas não é isso que eu sinto, não é isso que eu penso, também não é isso que eu desejo. Aí muitas vezes isso é muito comum, às vezes aí na vida das mães que têm crianças e às vezes aí está estressada, né? E aí a criança não vai parar. Não adianta você falar, fica quieto. Ela não sabe, ela não entende essa linguagem. Criança é assim, ela esquece rápido, ela esquece fácil. E ela precisa de uma vigilância constante. Daqui a pouco cai, ou quebra, ou machuca, estraga alguma coisa. Então a mãe chega naquela hora, não é? Então já lança, vai jogando aquela carga em cima. Não é? Então muitas vezes vai criando uma espécie de esterilidade sobre a vida da criança. E quando cresce muitas vezes aí uma pessoa atribulada, uma pessoa atormentada, uma pessoa assim, sem uma coordenação espiritual na vida. Por quê? Porque ela está sobrecarregada de palavras que saíram, que procederam, e algumas, de certa forma, aí, acabou aí dando legalidade para Satanás para que pudesse atuar. Então toma muito cuidado, aprenda isso, aprenda isso. Há poder nas tuas palavras. Se há poder nas tuas palavras, então fale para bem, não é? Não amaldiçoa, abençoa. Não amaldiçoa, abençoa. E às vezes, amados, a nossa ira, vejam bem, a gente tem essa tendência, nós somos tendenciosos a isso. Está nervoso e aí, entendeu? Vem aquela coisa assim, mas se você puder se controlar, se entregar à lei do Espírito, você vai aprender a controlar esse lado mais emotivo aí, e as coisas vão começar a funcionar de uma forma diferenciada. Bom, a situação começou a ficar difícil, aquele rio que banhava ali aquela região, por faltar água, vai faltando água nos montes, então as bicas da água não vai saindo. Tem pessoa que acha que a água sai da rocha até hoje, que Moisés feriu quando ele vai numa bica d'água ao pé de um monte. Na verdade, é porque os montes são alimentados pelas águas das nuvens, e eles vão filtrando e elas encontrarão sempre um caminho para fluir dali. Muitas vezes você vai aí aos pés de montes, aí você vê fontes, aí às vezes na beira da estrada, as estradas costeiras aí principalmente, você vê lá fontes de água jorrando lá de cima, lá do meio das montanhas. Mas se parar de chover lá em cima, logicamente vai chegar uma hora que a água vai faltar lá embaixo. E começou a acontecer isso. E o interessante também, que Deus vai mostrar agora, amados, assim, o poder dele. Porque a Bíblia diz assim, olha, veio a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite.
fronteira ao Jordão, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e ele bebia das águas ali na torrente. Esses corvos aqui, amados, são aquelas aves de rapina. O que eles traziam para ele é o que eles caçavam. Era o que eles caçavam. Então, certamente ali, falamos aí sobre o coelho, eu não sei qual é o animal que tinha mais típico lá na região, mas talvez fosse lá as rolinhas, né? Na época lá tinha muita rolinha, né? Se tinha coelho lá, talvez fosse coelho. Então, era esse tipo de ave aqui, eles caçavam, eram aves predadoras. E essas aves predadoras, chamadas aves de rapina, elas são egoístas. Elas não caçam para os outros, a não ser para si e para seus filhotes. Mas vejam que o amor de Deus, o poder de Deus, sabe, ele muda, ele interfere na natureza, ele interfere no natural. O poder de Deus, ele muda padrões, amém? Ele muda rumos, ele muda, sabe, amados, até aquilo que é de um animal irracional. Até de um animal irracional. Amados, a Bíblia é tão maravilhosa que ela diz assim, que a salvação é um caminho excelente e nem os loucos errarão esse caminho. Por quê? Porque Deus, ele é poderoso. Amém? Então saiba de uma coisa. Se você às vezes passa uma luta, de onde virá o suprimento? Pode começar a crer no impossível. Que Elias jamais esperaria que uma ave dessa lhe trouxesse pão, que uma ave dessa lhe trouxesse carne, comida. Era justamente uma coisa contrária. Mas Deus, por amor à tua vida, Ele usa pessoas, Ele usa situações, Ele usa tempos, amém? Ele usa o que Ele quer, por amor à tua vida, amém? Então, haverá sempre uma esperança para aquele que serve ao Senhor. Vivendo você a situação ou a luta que, porventura, você possa estar vivendo. Confia sempre no Senhor teu Deus e lembre-se disso. Deus sempre tem uma saída. Amém? Sempre tem uma saída. Bom, Deus, então, agora, logicamente, Ele entende, né, a situação de Elias. Entende a situação de Elias também. E Deus manda ele até a região de Sidom, aonde uma aldeia, por nome Sarepta, habitava ali uma viúva. Então não confunda. A região de Sidom, dos Sidomitas, a aldeia ali, a vilinha ali, aonde morava essa mulher viúva. Chamava Sarepta. Então não tem nada a ver com o nome da viúva. E nem com o marido dela, tá bom? Então, a Bíblia está falando de coisas, de localizações. Os sidônios não serviam a Deus. Tanto é que você vai ver a expressão dessa mulher. Assim como vive o Senhor, teu Deus, não o meu, o teu Deus. Porque ela viu na figura de Elias, um profeta israelita. E os israelitas, eles eram muito conhecidos ali dos povos, das nações em volta, por causa do seu envolvimento com Deus, da sua adoração ao Deus, dos céus, ao Deus invisível. Israel adorava um Deus através de altares, eles adoravam os deuses através de figuras. Mudou o nome, mas a adoração ainda hoje é a mesma. Adorar objetos, adorar coisas, aonde você pode ver. E a fé que nós herdamos de Abraão é a fé no Deus invisível, a fé através do altar. Amém? Posso sentir, não posso ver, mas posso sentir. Amém? Louvado seja Deus. Bom, Elias vai até essa mulher. Então Deus está preparando o coração de Elias e diz para ele assim, olha, você vai na região de Sidom, até Sarepta, que fica em Sidom. Porque lá eu ordenei a uma viúva que te sustente. Então vejam que
A viuvez era um quadro muito complicado naquela época. Não é? Era muito complicado a sobrevivência, não é, da viúva. Ela teria agora que trabalhar e se sustentar, mas essa viúva aqui, no caso, ela tinha um filho. Ela tinha um filho. A esperança, então, era logicamente investir no menino, porque este vai crescer e vai cuidar dela. Eles vão viver juntos. O menino vai casar, vai constituir família, não é? Mas ela não vai ficar desamparada. A outra condição era ser rica. Não é? Se ela fosse rica, ela tinha muitas posses, tal, essas coisas, tal, ela tinha como sobreviver, não é? E certamente ali como administrar a sua situação. Mas nós não estamos vendo isso aqui. Nós estamos vendo uma mulher, não é, enfrentando necessidades. E justamente assim, ó, por causa até da condição profética de Elias. Deus vai levar. Deus ordenou aquela mulher, ou seja, colocou no coração dela. Só que é interessante, amados, que quando você vê a mulher, você vê ela resistente. Você vê ela resistente, você vê ela reclamando, você vê ela expondo. Por quê? Porque Deus não domina a mente das pessoas. Deus não tira as suas razões, nem as suas motivações, não é? E nem as suas emoções. Deus fala aos corações. E o coração, não é, vai obedecer, vai interpretar essa linguagem de Deus, não é? E vai então exteriorizar esse sentimento. Mas a razão continua. O que é diferente de um endemoniamento. Aonde, não é, a posse é mental. A posse é mental. O domínio é justamente na mente para tirar, não é, a lucidez, para tirar o entendimento, para tirar a razão. Então as pessoas, não é, elas ficam entregues a algumas situações. Não é assim? Fica entregue a algumas situações. Mas vejam que Deus, ele diz para Elias, vai até lá porque eu ordenei. Eu ordenei. Eu falei ao coração de uma mulher, mas eu não pedi, Elias. Foi uma palavra de ordem dada ao coração dessa mulher. Então, para você ver que muitas vezes, amados, a resistência, não é, dos corações daqueles que não servem a Deus. E que muitas vezes, não é, você vai ali, ó, e ora e pede a Deus para abençoar aquela pessoa, para trazer aquela pessoa para Jesus, para ela vir para a igreja, para ela ser abençoada, para Deus abrir as portas, para Deus curar aquela pessoa e aquela coisa e tal. Não é? E parece que o coração daquela pessoa é um coração, não é, de pedra, um coração que não recebe nada. Não, na verdade não é o coração. Não é? É a mente da pessoa que está num determinado domínio. Então, só uma palavra de ordem por quem tem autoridade sobre a alma, sobre o espírito, é capaz de mudar e de alterar. Amém? Lembre-se que ela era uma sidonita. Bom, sidomita, né? A Bíblia nos diz assim, olha, dispõe-te, haja disposição no teu coração, Elias. Haja disposição no teu coração. Servir a Deus tem que ter disposição, amados. Nós não conseguimos servir a Deus sem disposição no nosso coração, assim, ó, de fazer a coisa certa. E nem sempre nós acertamos. Mas se você tem disposição de fazer a coisa certa, pode ter certeza que os teus erros serão corrigidos pelo Senhor, a direção será realinhada e você vai alcançar os objetivos, se houver disposição no teu coração. Vejam bem, algumas falas numa época em que Jesus passava aqui pela terra. Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus olha para aquele impulsivo, não é? Aquele oferecido que estava ali, o aparecido da época, não é? Senhor, eu te seguirei por onde... Não estou falando de Pedro, não, hein? Não é? E Jesus Cristo disse assim para ele, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Um dia eu durmo, né, passo ali numa região, durmo na casa de uns amigos. Outro dia eu subo aquele morro ali, ó, perto daquelas plantas que você vê lá em cima. Passo lá à noite orando, durmo lá. Né? Outras vezes eu não posso simplesmente ir para casa e dormir todos os dias na minha casa.
O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro disse para ele assim, imediato, Senhor, eu também te seguirei, mas primeiro eu vou enterrar meu pai. Enterrarei meu pai e te seguirei. Jesus disse para ele assim, deixa os mortos enterrar os seus mortos, mas você me segue. Interessante que quando você lê rapidamente, você pode entender dessa forma. O pai do rapaz tinha morrido, e ele iria lá velar o pai, não é? Fazer lá, cumprir os dias de luto, e depois ele seguiria Jesus. Não, a expressão aí não está dizendo isso. O pai dele estava vivo. A proposta dele era a seguinte, ó, quando meu pai morrer, aí eu sigo você. Deixa eu primeiro cuidar dessa coisa, meu pai vai morrer, vou enterrar ele, tal. Não é? Porque o meu pai não seja muito afetuoso com o Senhor, com o seu ministério, com essas coisas. Mas eu sou. Eu te amo, Jesus. Não é? Mas, amados, então assim, ó, propostas, não é? Que muitas vezes para Deus são coisas vazias. São coisas vazias. Você tem disposição de seguir ao Senhor, você tem que pagar o preço. Você tem disposição de seguir ao Senhor, você tem que passar por situações e situações. E isso não pode te tirar da presença de Deus. Senão eu vou dizer uma coisa para você. A tua fé, ela é inválida. A tua fé é mais uma febre do que uma fé. É mais uma manifestação física do que justamente uma manifestação espiritual. Aí o outro diz, eu te seguirei, Senhor. Jesus Cristo falou, todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Então, amados, Deus diz para Elias, Elias, dispõe-te, esteja disposto, tenha disposição. Para servir a Deus, nós precisamos termos disposição. De vir para a igreja cansado, de vir para a igreja, às vezes, suado, não deu tempo de ir para casa tomar um banho. Ó, de vir para a igreja com fome. Também depois não pode descontar lá, não. Não deixa ele descontar, não, viu, irmão? Não deixa, não. Não venha com fome. Traz aí um pãozinho puma e vai disfarçando. Mas, irmãos, assim, tem que ter essa disposição. Deus tem que ver isso em nós. Mas por quê? Deus não é onisciente? Existem coisas que eu preciso provar para mim mesmo. Existem coisas que eu não sei se eu sou capaz. Amém? Dispõe-te e vai até lá. E ele vai. E quando ele chega ali naquela região, junto àquela casa, ele não sabia quem era. Então ele faz uma pergunta para aquela mulher, que certamente ele viu ali. Estava ali catando uns gravetos, lá uns pedacinhos de gravetos lá, de galhos secos, ali juntando. E ele disse para ela assim, mulher, me traz um copo de água. Um copo, né? Um pouco de água numa vasilha. Isso que ela fez para você. Porque a água, amados, era a do momento. Que tinha valor no momento. A secando, os animais morrendo, né? As plantas secando também. A água ali, então, era algo precioso. E quem tinha água em estoque, logicamente que não vai ficar espalhando água por aí.
não vai ficar espalhando água por aí. E ela não simplesmente, vejam bem, ó, então agora ó, vai analisando o perfil dessa mulher. Ele a chamou até si, ela o atendeu, se aproximou dele, ele disse, me traz um pouco de água, assim, assim, assim. E ela virou-se e foi buscar a água. E aí ele foi mais ousado ainda. Ele disse assim, mulher, traz também um pedaço de pão. Esse bolo aí que você vê aí, traduz ele por pão. Traz um pedaço de pão. Aí ela se volta. Deus ordenou ao coração dela fazer, mas Deus não tirou a razão dela. Ela olhou para ele, ela disse assim, olha, vive o Senhor teu Deus. Diga assim, meu Deus é vivo. Eu creio num Deus vivo. E o que ela disse foi assim, ó, vive o Senhor teu Deus. Como eu não tenho em casa um pão, apenas um pouco de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e nas minhas mãos eu tenho aqui um feixe de galhos secos, de cavacos, para preparar uma refeição para mim, para meu filho, para que comamos e depois nós vamos morrer. Foi isso ou não? Porém, ela respondeu, tão certo como viu o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa botija, vês aqui, apanhei 2 cavacos de lenha, vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Isso é uma sentença, é? Isso é uma sentença? Quem é que come para morrer? A gente come para viver, não é? E outro vive para comer, né, pastor? É os caras do carrinho lá do supermercado. Lá. Vai enchendo. Geralmente, amados, a gente se alimenta para viver e não para morrer. Porque é natural nós lutarmos pela vida. E principalmente uma mãe que tem um filho. Ela vai lutar mais ainda. Estou falando mãe na essência da palavra, né? Não estou falando essas que largam o fio aí dentro do carro e vai para o baile. Vai para a balada, vai não sei para onde e tal. Depois chega a polícia, não, eu saí um pouquinho. É, que horas? Era 8 da noite, mas agora são 10 da manhã do outro dia, então foi um pouquinho só. Eu não estou falando desse tipo de mãe, estou falando da mãe, aquela que cuida, aquela que entendeu a razão de gerar uma vida, a responsabilidade, paga o preço, corre atrás, luta. É dessa mãe que eu estou falando. Então se come, irmãos, para viver, não para morrer. Então eu estou vendo aqui uma espécie de plano. Você já planejou no momento de luta? O que você planejaria no momento de luta e de aflição? Depende, não é? Depende. Se eu estou bem ministrado na palavra de Deus, se eu estou muito bem ensinado na palavra de Deus, se eu estou firmado na palavra de Deus, se eu edifiquei a minha casa sobre a rocha, eu vou lutar para sobreviver. Eu vou fazer planos de sobrevivência. Meus planos serão planos embasados e envolvidos com a glória de Deus, misturados com a palavra de Deus, serão planos de vida. Mas, se a situação estiver muito difícil, tiver uma estrutura espiritual, na igreja é só prosperar, resolver os materiais. A razão de eu ir na igreja é apenas porque eu estou doente, eu quero ter saúde.
Quando a crise chegar, meu irmão, Jesus está longe. Porque a busca, a orientação, a mentalidade é outra. O objetivo é outro. Então não sabe lidar. Então a pregação enjoa, a palavra de Deus encoja. A Bíblia é um livro complicado. Mas quando o teu coração está firmado em Deus, os teus objetivos são com Deus, você jamais vai dizer: estou juntando esses cavacos para cozinhar ou assar um pão, porque eu vou comer e vou morrer. Talvez fosse essa expressão: estou juntando esses cavacos, eu vou assar um pão, eu vou comer, porque a minha última refeição é do que eu tenho em casa. Mas o Deus que eu sirvo, Ele é provedor. O Deus que eu sirvo se levantará a meu favor. O Deus que eu sirvo não vai me deixar perecer, porque está escrito na palavra dEle: sou velho, fui jovem e nunca vi um justo perecer e mendigar o pão. Mas acontece que essas coisas na cabeça daquela mulher não passavam. Porque o Deus vivo era o Deus de Elias e não o Deus dela. Não o Deus que ela servia, não o Deus que ela conhecia, não o Deus que ela tinha dedicado a vida toda, não o Deus o qual ela pagou muitas promessas. E agora não tem poder para salvá-la. Não pode curá-la, não pode livrá-la, não pode sustentá-la. Essa é a razão. Por isso que ela disse assim: olha, essa é a última refeição. Vamos comer e depois não há mais esperança. Abra sua Bíblia no Salmo, acho que é o 115. Se não for, eu digo. Está aqui, ó. Salmo 115. Versículo 2 diz assim, ó: porque diriam as nações: onde está o teu Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Mas os seus ídolos são feitos de ouro e prata, obras de mão de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos, mas não tocam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da sua boca. Tornem-se semelhante a eles os que o fabricam e todos quantos neles confiam. Israel, confia no Senhor. Irmãos, qual é o Deus que você serve? Para que Deus que você reza? Está aqui. Aquela sidomita, ela era exatamente igual ao Deus que ela servia. Não tinha resposta. Tinha toda a aparência, mas não tinha resultado. Não tinha resultado. E tem uma coisa, hein? Se não botar no lombo e carregar, não sai do lugar. Se não fizer uma cópia de tamanhozinho menor e botar no pescoço, também não sai do lugar. Não é? Mas o Deus de Elias era o Deus provedor. Aleluia. De outra forma, você pode também pegar uma linha de pensamento. Quem come uma refeição e morre, pode estar comendo alguma coisa envenenada. Você lembra lá de Eliseu? Senhor, a morte na panela. Por quê?
porque colheram umas ervas no campo para fazer um sopão. Por isso que eu já não gosto de sopa. Isso aí nem na Bíblia deu certo, irmãos. Fizeram uma sopa. Sopa e peru, isso não é de Deus, irmãos. Entendeu? E lá, o rapaz lá, por inexperiência, catou umas ervas lá, venenosas. Chegou lá, meu irmão, na hora da fome, o nego tacou tudo dentro da panela, cozinhou. E alguém começou a passar mal. Senhor, a morte na panela, a morte na panela. E aí vai lá o profeta, vai para resolver o problema. Será que havia alguma mistura venenosa? Porque ela estava tão convicta de que ela ia comer e ia morrer. Ou era uma mulher cuja razão não lhe foi tirada e ela sabia que aquela última refeição iria lhe trazer problemas futuros? Mas será que uma mulher tão aguerrida dessa, com esse tipo de perfil, era uma pessoa que se entregava? Ou era uma pessoa que ia sair buscando raízes, buscando suprimento, clamando pelo filho? Enfim, amados, na hora da luta, na hora mesmo do arroxo, sem Jesus não dá. Sem Deus não dá. Sem Deus não dá. Se não fora o Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Graças a Deus, pelo dia em que eu conheci o nome do Deus Todo-Poderoso. Bendito na minha vida foi aquele dia, amados. Aleluia. Quantas vezes precisei, e Ele sempre esteve presente. Quantas vezes em horas de aflições, de angústia, de dor, busquei a presença desse Deus. E Ele me respondeu. Oh, aleluia. Mas aquela mulher, na sua expressão, ela disse para Elias, o teu Deus é vivo. Aleluia. Elias falou, então faz um pedaço de bolo. Faz do jeito que você falou. Não foi assim que ele falou? Hein? Então vamos lá. Se é para fazer prova de Deus, vamos fazer prova. Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faça um pedaço para mim. Traz aqui. Porque Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa para você. Não vai faltar farinha na tua panela, não vai faltar azeite na botija. Até o dia em que Deus mandar chuva sobre a terra. Tá bom assim para a senhora? Amados, a prova da nossa fé, como diz Pedro lá, é muito mais preciosa do que o ouro que perece. E agora, essa mulher tinha que mostrar a fé dela. Se vive o Senhor teu Deus, se o meu Deus é vivo, você vai fazer exatamente o que você fez. Você não vai mudar nada. E se tivesse lá, e se dela é algo que pode verdadeiro com a vida. Verdadeiramente, a palavra dele se rema na minha vida. Você não muda nada, mulher. Traz esse assado aqui pra mim que eu vou comer. Depois com teu filho. Aleluia. Porque o meu Deus é vivo. Porque o meu Deus é vivo. Não temas, meu irmão e minha irmã. Se você entrar na luta, saiba de uma coisa. Jonas, na sua oração, ele diz assim, olha, do mais profundo eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu a minha voz. Oh, aleluia! Deus está presente, meu irmão. Deus está presente. Aleluia! Louvado seja Deus
para te trazer o suprimento, para trazer a multiplicação, para trazer a bênção, para trazer a vida. Oh, aleluia, para trazer a vida. Louvado seja Deus. Mulher, você não pode morrer, teu filho não pode morrer. Por quê? Porque vai ter muita farinha aí, vai ter muito azeite nessa botija. Você vai viver o milagre de Deus, aleluia, porque o meu Deus é vivo e eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu filho, aleluia, a bonança, a abundância, a prosperidade. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia, amados, em confirmação diz assim, ó, e da panela a farinha não faltou. E na botija não faltou o azeite. Vamos ficar de pé? Não vai faltar, meu irmão. Não vai faltar o suprimento do Senhor. Não vai faltar o trabalho. Não vai faltar o trabalho. Aleluia, não vai faltar o cliente. Não vai faltar quem te procure. Não vai faltar. Aleluia, porque Deus é poderoso. Não vai faltar quem procure o teu trabalho. Aleluia, porque o meu Deus é vivo. Aleluia, porque vive o Senhor nosso Deus. Diga assim, porque vive o Senhor nosso Deus. Amém? Tem um corinho que diz assim, ó. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Oh, louvado seja Deus! Porque Ele vive. Pode cantar. Eu sei que a minha vida, oh, louvado seja Deus, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Nosso Deus é vivo. Aleluia, louvado seja Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, cumpridor de todas as suas promessas, Deus de Elias, o Deus do milagre, aleluia, o Deus da multiplicação, no nome poderoso de Jesus Cristo, sobre esta casa, sobre este lugar, sobre estas vidas, eu profetizo a tua palavra, não vos faltará, aleluia, sempre haverá em abundância, em nome de Jesus, estará sempre nas tuas mãos, sempre na tua vida, sempre na tua casa, sempre no teu trabalho, sempre na tua vida profissional, a abundância, a multiplicação, em nome de Jesus, aleluia, porque o meu Deus é vivo, e em nome do Deus vivo, aleluia. Eu declaro a tua vitória, eu repreendo a morte, eu repreendo a destruição, eu repreendo o cerco do inimigo, em nome de Jesus, aleluia. Tu és o nosso Deus, o Deus cujas promessas se renovam a cada manhã, e nós glorificamos ao teu nome, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, aleluia, oh Deus de poder, traz a bênção dos céus, traz o teu favor agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Remate mais show cantor, aleluia. Pai, na tua palavra está escrito que o Senhor falou ao coração daquela mulher que não te servia, para abençoar o teu servo. Senhor, em nome de Jesus, fala, Senhor Deus, hoje aos corações,
mesmo que não te conheçam, para, Senhor, proverem na vida dos teus servos, das tuas servas, em nome de Cristo Jesus. Fala, Senhor, aleluia. Ordena, Senhor, aos corações, aleluia, para que liberem a bênção sobre a vida dos teus filhos, em nome de Cristo Jesus, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Termina assim, ó. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Oh, aleluia, teu amanhã vai ser próspero. Porque o nosso Deus é vivo. Aleluia. Mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, louvado seja Deus, um grande aplauso ao Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Deus abençoe grandemente teu coração. Sábado vai ter uma festa bonita, maravilhosa aqui. Amém? Louvado seja Deus. O pessoal vai fazer as barraquinhas aí? Grande.